Olá, meu irmão, minha irmã. Conforme prometido, no mês de maio, eu dizia que íamos começar um estudo bíblico. Que seja no último dia de maio, mas nós vamos começar esse nosso estudo bíblico, um pouco da palavra de Deus, para saber o que Deus tem a dizer para nós. Ler a Bíblia não é simplesmente pegar, abrir a Bíblia e ler. É preciso buscar viver a palavra de Deus. Então a Bíblia é o livro de catequese por excelência. Então nele nós encontramos todos os ensinamentos de Deus na nossa vida. Porém não basta apenas ler a Bíblia, é preciso saber ler a Bíblia. Então ler todo mundo sabe, é preciso saber interpretar a Bíblia também, porque corremos o risco de fazer uma interpretação errada e aí cometemos muitos erros porque não lemos a Bíblia de forma correta. Então há muitas maneiras de interpretar a Bíblia que nos leva a uma pergunta essencial. Como é que se lê a Bíblia? Como que eu devo ler a Bíblia? Primeiro, como deve ser a minha leitura bíblica? Então é preciso, amados irmãos, fazer uma leitura hermenêutica dos textos bíblicos. A pergunta, padre, o que é hermenêutica? A leitura hermenêutica é você ler o texto no seu contexto. Não podemos tirar o texto do seu contexto. É preciso ler o texto. Eu vou ler um texto bíblico que fala da vida de Jesus, que ele fez alguma coisa. Eu vou ler o texto naquele contexto que Jesus estava inserido. É preciso fazer essa leitura. A Bíblia ela não foi escrita para nós nos nossos dias. Ela foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então precisamos entender o contexto daquela época. Então isso é fazer uma leitura hermenêutica da palavra de Deus. Se não fizermos essa leitura hermenêutica, nós corremos 3 perigos muito graves. O primeiro deles é pegar a Bíblia ao pé da letra e depois entrar em crise porque a ciência fala outra coisa. Eu aprendi na Bíblia que a Terra era plana e agora a ciência diz que a Terra é redonda. E muitos outros exemplos podemos dar de vezes que a Bíblia fala uma coisa, mas a ciência fala outra. Um exemplo também é a questão da criação. Mas na Bíblia diz que foi Deus que criou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a ciência fala que foi do Big Bang, foi das partículas, alguma coisa assim. Então a Bíblia ela não tem intenção de confrontar a ciência, mas mostrar que tudo que foi feito foi Deus que quis. Não temos a pretensão. Primeiro, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é um livro de fé. Então mesmo porque se você for pegar os acontecimentos bíblicos, você vai ver que muita coisa não vai bater. Muitas coisas parecem que entram em contradição. Então, porque não é um livro histórico, não é um livro de ciência, é um livro de fé. Que você pega, lê o texto bíblico e interpreta para o seu coração. Então é preciso ter isso. Por isso é necessário a leitura hermenêutica. A primeira pergunta que tem que fazer é por que o autor bíblico escreveu isso? Então é preciso pegar, fazer com que a Bíblia seja lida nesse sentido. Então o primeiro perigo que nós corremos é esse, de pegar a Bíblia, ler ao pé da letra, o que está escrito lá, a palavra de Deus, pronto, não se questionar como é que foi escrito, porque foi escrito, e depois entrar em crise porque aprendemos outra coisa na escola. O segundo perigo que nós corremos é ler a Bíblia e tornar juiz de todo mundo. Você usa Deus para acusar as pessoas. E nós sabemos que tem muitas pessoas assim, porque está na Bíblia, Deus diz que tem que ser assim, 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 assim. Não faz uma leitura hermenêutica, não interpreta o texto bíblico. É preciso fazer essa leitura hermenêutica, caso contrário, nós vamos cair num perigo muito grande. Então, é preciso ler o texto bíblico no seu contexto, para não nos tornarmos juízes das pessoas. E o terceiro perigo que nós corremos, se não fizermos uma leitura hermenêutica da Bíblia, é esperar que Deus resolva tudo com um milagre. Então, cruza os braços e diz, Deus vai agir na minha vida. Então, Deus vai fazer um milagre em mim. É preciso fazer com que
as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Então, essa é a leitura hermenêutica. Quando fazemos uma leitura hermenêutica, o que é a leitura hermenêutica? Ler o texto no seu contexto. Ler o texto bíblico no seu contexto. Então, é preciso fazer essa leitura hermenêutica da Bíblia para não corrermos nenhum risco. Então, o que acontece? Deus ele usa a palavra humana, o jeito humano, para falar a nós. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia certamente foi um autor, uma pessoa humana, um homem, uma mulher, inspirado por Deus. Então, a partir do momento que ele escreve a Bíblia, escreve o texto bíblico, é inspirado por Deus? É. Porém, ali tem as suas limitações humanas, os sentimentos que ele tem naquele momento, se é de calma, se é de raiva, se é de perseguição. Então, esse sentimento que o autor bíblico tem na hora que ele está escrevendo, ele passa também para o texto bíblico. Então, Deus, ele usa palavras humanas, o jeito humano, para falar conosco, né? E aí nós vemos muitas vezes o jeito exagerado de falar, né? Então, a Bíblia, nós vemos muitas vezes algumas coisas exageradas, né? Por exemplo, fala que Matusalém viveu não sei quantos anos, Noé viveu não sei quantos anos, 800, 700, Abraão viveu não sei quantos anos, e aí muitas vezes a gente fica pensando, nossa, aquele povo naquela época vivia tanto, né? Hoje a gente morre com 80, 90 anos, vivemos tão pouco. Na verdade, nunca se viveu tanto igual agora. Então, quando fala que Matusalém viveu 900 anos, está querendo dizer exaltar a pessoa de Matusalém, né? Abraão, Noé. Então, para mostrar a importância da pessoa, então o escritor colocava isso em anos. Não, fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas e depois morreu, né? Então, para dizer que a pessoa foi uma pessoa muito importante, se dizia isso. Então, no nosso tempo também nós usamos desse exagero da Bíblia, né? Por exemplo, quando tem uma pessoa que nós não vemos, nós mandamos uma mensagem de celular, de WhatsApp, e dizemos: ei, sumido, tem um século que eu não te vejo, mas tem uma semana, 2 semanas, 15 dias, 1 mês que você não vê a pessoa. Mas você passa, ó, tem um século que eu não te vejo. O que a pessoa vai entender? Olha, está com muita saudade de mim, né? Então isso é tranquilo para nós. Então, entendeu o que é ler o texto no seu contexto? Por que fala que a pessoa viveu tantos anos? Para exaltar a importância dessa pessoa. Da mesma forma, quando nós falamos que tem um século que eu não vejo fulano, eu estou dizendo, você é importante para mim, né? Então esse é o jeito exagerado de falar. Então Deus, o texto bíblico, ele não muda. O que precisa mudar é o nosso jeito de interpretar a palavra de Deus. É como que eu interpreto a palavra, é como que eu vou interpretar o texto bíblico, né? E na Bíblia temos vários tipos de narrativas, então precisamos interpretar essas narrativas. Um exemplo que nós podemos dar aqui das narrativas, né? Vamos pegar aí um arqueólogo, uma pessoa aí que busca, né, encontrar coisas antigas, e uma pessoa apaixonada. O arqueólogo escreve uma carta dizendo: olha, eu encontrei uma múmia, uma imagem de uma mulher com uma pérola nos olhos. O que nós vamos entender? Que ele fez uma escavação e encontrou uma múmia lá, uma coisa que tinha nos olhos 2 pérolas. E isso é tranquilo para nós. Mas se a gente pega uma pessoa que está apaixonada, um rapaz apaixonado aí pela sua primeira namorada, né? Ou você que já, né, quando estava namorando com sua esposa, né? Você chegou falando: olha, amor, você tem 2 pérolas no lugar dos olhos. O que você vai interpretar? Quem escuta isso? Que você está muito apaixonado. Então, as 2 pessoas diferentes. O arqueólogo fala que encontrou uma pérola no lugar dos olhos, o apaixonado também. Você entende que o arqueólogo está dizendo daquilo que ele achou, né, escondido. O apaixonado está dizendo que está muito apaixonado, né, pela a pessoa. Então, são maneiras diferentes de ler e interpretar. Então, precisamos saber interpretar, fazer a leitura hermenêutica da palavra de Deus. Não podemos tirar o texto do seu contexto, né? Não podemos tirar o texto do seu contexto. Então, amados irmãos e irmãs, precisamos nos colocar diante da palavra de Deus. Então, esta é uma pequena introdução da palavra de Deus. Então, todos os domingos teremos esse momento de catequese bíblico e todo domingo, então, nós iremos falar um pouquinho sobre as dúvidas da palavra de Deus, né? Algumas passagens bíblicas que nós temos dificuldade de interpretar. Você, inclusive, pode mandar aí a sua dúvida sobre a palavra de Deus, né, que todos os domingos nós vamos fazer esse pequeno programa
de no máximo aí 5 a 10 minutos, explicando um pouco a palavra de Deus. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus nesse Pentecostes venha sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.